Bom dia, pessoal. A aula de hoje, bem, a gente acabou na última aula a unidade 6, né, sobre a classificação das obrigações, e hoje a gente entra na nossa unidade 7. Nossa unidade 7 vai ser sobre o adimplemento obrigacional. O que é o adimplemento? O adimplemento é o pagamento. Então, assim, antes de mais nada, a gente já pode começar já saindo dessa esfera do o que é a palavra difícil, adimplemento. Adimplemento é pagamento. Então a gente vai tratar nessa aula e nas próximas, durante algum tempo, sobre o adimplemento e seus vários aspectos, tá? Então, pagamento direto é a principal forma de extinção das obrigações. A gente às vezes fica pensando que, brasileiro não paga, todo mundo é devedor e tudo mais. Sim, todo mundo é devedor e credor de várias obrigações simultâneas ao mesmo tempo ao longo da vida, ao longo do dia, da semana, do mês. De todo modo, a maior parte das obrigações que a gente assume, a gente cumpre, e não a minoria delas. Então, o cumprimento, o adimplemento, o implemento, a satisfação obrigacional, todos sinônimos, são a forma mais comum de se extinguir uma obrigação. E por meio do pagamento, o que acontece com o devedor? O devedor ele vai ser liberado do vínculo obrigacional. Ele terminou a parte dele, acabou, ele não é mais obrigado a fazer o que ele tinha que fazer, porque ele já fez. Porque por meio do pagamento. Bem, o Orlando Gomes, ele lembra isso, que as obrigações nascem para ser cumpridas. No momento que elas são cumpridas, elas vão se extinguir. O modo natural para a extinção de qualquer obrigação é o pagamento. A gente até vai ver outras formas de extinção da relação obrigacional, mas de qualquer forma, a principal forma, a mais comum, é pelo adimplemento. Também é importante lembrar que o adimplemento é diferente da satisfação do crédito. Adimplemento é o cumprimento exato daquela obrigação por parte do devedor. Existem alguns tipos de créditos que só vão se satisfazer pelo adimplemento stricto sensu. Em que casos que isso acontece? Nas obrigações personalíssimas, também chamadas de intuito personae. Nessas obrigações, só quando o devedor está cumprindo a obrigação daquela exata forma é que existe a satisfação do crédito e o adimplemento. Bem, nesse caso acontece a extinção absoluta da obrigação. O devedor cumpriu, só ele podia cumprir, foi cumprido, acabou, a obrigação foi adimplida. A satisfação do crédito, por sua vez, ela já trata do pagamento da dívida por um terceiro. Um terceiro pode pagar uma dívida. Eu posso estar devendo dinheiro para alguém e se alguém pagar essa dívida minha para alguém, esse crédito vai ser satisfeito, ou seja, o credor vai estar feliz, liberado e tudo mais. Mas o devedor continua ficando obrigado, agora perante o terceiro. É por isso que se diz que, ao contrário do adimplemento, que é o cumprimento exato da obrigação, que gera extinção absoluta da obrigação, a mera satisfação do crédito por um terceiro vai gerar a extinção relativa da obrigação. Por quê? Como eu disse, o devedor continua obrigado, mas daí em relação a quem satisfez aquele débito perante o credor. Bem, Orlando Gomes, que enfim, a gente cita bastante nessa temática de obrigações, que é um dos grandes nomes a respeito dessa matéria, ele lembra que o adimplemento vai ter algumas pressuposições, algumas premissas, né? Primeiro, um vínculo obrigacional. Não existe pagamento sem vínculo obrigacional. Se eu pago algo perante um credor por conta de uma obrigação. Então não importa a origem desse vínculo obrigacional, desde que esse vínculo obrigacional seja válido. Por que eu estou falando que não importa a origem? Porque quando a gente trata de pagamento de obrigações, essas obrigações podem ter por fonte qualquer uma das fontes obrigacionais que a gente viu. Podem ser contratos, podem ser atos laterais de vontade, podem ser a responsabilidade civil. Então, todas essas são fontes obrigacionais e todas elas vão gerar um vínculo obrigacional com um credor e com um devedor. A satisfação exata da prestação também é uma pressuposição aí do adimplemento, que está sujeita a algumas regras. Primeiro, que o devedor só vai se desobrigar se cumprir essa prestação de uma forma rigorosa. Ou seja, ele tinha que entregar a vaquinha, ele tem que entregar a vaquinha. Não adianta entregar um cavalo e achar que com isso está resolvida a obrigação dele. O devedor também não pode exigir do credor que receba por partes uma dívida que tem que ser paga por inteiro. Exemplo das sacas de café que a gente sempre dá em aula. Se essas 100 sacas de café tiverem que ser pagas de uma vez só, o devedor não pode falar para o credor assim, não, recebe 10, depois recebe 10, depois você recebe 10. Ele tem que pagar 100. Professor, mas o credor não pode aceitar? Sim, a gente está no âmbito da autonomia privada, que é essa grande beleza do direito privado e do direito obrigacional. Nesse caso, o credor pode querer, mas o credor não pode ser compelido, são situações diferentes. E essa prestação também tem que ser satisfeita
pelo modo devido, pontualmente e no lugar determinado. Ou seja, tem todas as regras relativas ao cumprimento e envolve também a forma de cumprimento, a data do cumprimento, o lugar do cumprimento. Continuando, essas obrigações também vão poder ser extintas sem pagamento. Não é a temática dessa aula, mas, por exemplo, numa situação de compensação entre que créditos e débitos recíprocos se compensam, ou na confusão em que uma pessoa se torna credora e devedora dela mesma em um mesmo vínculo obrigacional, existe a extinção dessa obrigação sem o pagamento. Mas a gente não vai estudar isso hoje. Bem, hoje o que a gente vai estudar, e nas próximas 2 aulas, são as condições constitutivas do pagamento. Quais são as grandes perguntas, quais são as situações que a gente vai ter que analisar com relação a quem deve pagar, quem pode pagar, quem deve pagar, quem pode receber, quando se deve pagar, onde se deve pagar e a quem incumbem essas despesas relativas ao pagamento. Isso é o que a gente vai assistir, vai ouvir, né, vai aprender nessa e nas próximas 2 aulas. Então, os principais temas do adimplemento obrigacional vão ser os elementos subjetivos. Quando a gente fala de subjetivo, a gente está tratando de pessoa, né? Quem são os polos na relação obrigacional, conteúdo da obrigação, a prova dessa obrigação, lugar e tempo. Então, essa é a temática dessa aula e das próximas 2 aulas, que são o pagamento direto, como se dá o pagamento direto de uma obrigação. Então, começando pela temática exclusiva dessa aula, que são os elementos subjetivos da relação obrigacional e do adimplemento. São 2 os elementos desse pagamento, do adimplemento, sob o ponto de vista dos elementos subjetivos. Um é o solvens, e vocês já me desculpem o latim, mas é a tradição civilista, é tratar isso em latim mesmo. Então você tem o solvens, que é quem tem que pagar, e o accipiens, a quem se deve pagar. Mas professor, o solvens não é sempre o devedor e o accipiens não é sempre o credor? Quase sempre, gente. Por isso que os nomes são inclusive diferentes, tá? Então, o solvens quase sempre vai ser o devedor, mas nem sempre vai ser o devedor. E o accipiens quase sempre vai ser o credor, mas nem sempre vai ser o credor. Ah, mas quer dizer que o solvens pode ser o credor? Não. O solvens é a pessoa que tem que pagar, ou a pessoa que paga. Solvens, solver o débito. E o accipiens é a pessoa que recebe, que não necessariamente é o credor da relação obrigacional original. Então esse accipiens é a pessoa que vai receber, pode ou não ser o credor. As implicações disso a gente vai ver agora na sequência. Então, começando com os solvens, o artigo 304 do Código Civil vai lembrar que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar e pode usar, inclusive, se o credor se opuser, de meios para exonerar o devedor. Esses meios são, por exemplo, uma ação de consignação, ou depositar judicialmente aquele valor para fazer com que o credor busque aquele valor porque ele não está querendo receber. Isso a gente também vai ver em aulas futuras. De todo modo, o importante do artigo 304 é que qualquer pessoa interessada na extinção da dívida pode pagar essa dívida. Então, a regra geral é que o solvens vai ser o devedor, porque o principal interessado na extinção do débito é, obviamente, o devedor. Agora, quando se fala em qualquer interessado, o que quer dizer qualquer interessado? Esse interessado, coloco entre aspas, que consta no artigo 304, se refere a um interesse jurídico. É o que a gente chama de terceiro interessado. Esse terceiro interessado ele tem um interesse em extinguir a dívida para não ficar exposto a uma execução judicial. Basicamente, esse terceiro quer pagar porque se ele não pagar pelo devedor, vai sobrar para ele. Não sei se vocês estão notando, mas um caso de terceiro interessado muito presente, muito fácil de entender, do fiador. Se o devedor não paga o aluguel, o fiador vai acabar tendo que responder com os próprios bens. Lembra? Ele tem a haftung. Então, o fiador é um terceiro interessado. Ele paga, ele se livra disso, assim, que ele sabe que não vai ter os bens dele constritos por uma dívida que não é dele, e com isso resolve o problema. Então, esse terceiro interessado tem interesse em extinguir essa dívida, mas ele não está vinculado à dívida diretamente. E qual que é a consequência desse pagamento pelo terceiro interessado? A consequência é que ele se subroga os direitos do credor. Mas, peraí, professor, ficou complicado agora. Que história é essa de subrogação? Subrogação, pessoal, é substituição. Poderíamos usar a substituição para facilitar? Poderíamos, mas a nossa tradição brasileira é sempre usar palavras mais difíceis, né, galera? Então, subrogação dos direitos do credor. Se o fiador, vou usar o exemplo do fiador, fica mais fácil. O fiador paga a dívida do devedor perante o credor,
automaticamente o credor faz o quê? Ele sai, ele está liberado, ele já foi pago, ele está feliz e foi embora. Mas o fiador que pagou a dívida do devedor, agora ele se subroga nos direitos do credor. O que isso quer dizer? Agora o fiador é um novo credor do devedor original. Agora esse fiador pode cobrar aquela dívida que ele pagou em prol do devedor, do próprio devedor. Bem, então isso que diz o artigo 304. O parágrafo único desse artigo 304 também diz que o terceiro não interessado também tem o direito de pagar. Esse igual direito que se fala, igual direito que cabe ao terceiro não interessado, é quanto ao direito de pagar, e não o de se subrogar, como a gente vai ver em seguida. Então, o terceiro não interessado é o interesse não jurídico. Ele não vai ser executado caso o devedor não pague, mas ele está pagando por uma questão de bondade, talvez. É o pai que paga a dívida do filho, é o sujeito que paga a dívida da pessoa em quem ele está interessado. Opa, a pessoa está toda endividada, eu vou pagar a dívida dela, quem sabe assim ela sai para jantar comigo. Pode ser qualquer coisa do gênero. Então, essa é a situação do terceiro não interessado. Porque o interesse sempre vai ter. Ninguém paga uma dívida sem interesse nenhum. O interesse social, o interesse de bondade, o interesse moral, religioso, não vem ao caso. O ponto todo é que o interesse para gerar a subrogação tem que ser jurídico. O interesse não jurídico não gera subrogação. Tá, mas nesse caso, professor, o cara que pagou sem ter interesse jurídico, ele se ferra? Mais ou menos. Pelo artigo 305, esse terceiro não interessado que pagou a dívida no seu próprio nome, ou seja, eu sou o fulano e eu estou pagando a dívida do cicrano. Eu estou pagando lá, chegando para o Beltrano e falando, ó, Beltrano, eu estou pagando a dívida aqui do cicrano, eu, fulano. Bem, de acordo com o artigo 305, esse terceiro que paga a dívida em próprio nome pode se reembolsar do que pagar. Então, ele vai ter o direito de ir atrás do devedor e pedir o reembolso. Mas ele não se subroga nos direitos. Ou seja, a diferença entre o interesse jurídico e o interesse não jurídico é que quando há interesse jurídico, esse terceiro se subroga nos direitos do credor. Quando não há interesse jurídico, o terceiro não se subroga nos direitos do credor. Ele só tem direito a reembolso. Tá, mas professor, na prática, qual que é a diferença entre subrogação e não subrogação? A prática é a seguinte, se eu me subrogo nos direitos do credor, quer dizer que todas as garantias, todos os acessórios, todas as características daquela dívida, eu herdo como credor, ou seja, eu tenho direito a tudo aquilo. Agora, se eu só tenho direito de reembolso, eu só tenho direito de receber aquilo que eu paguei e acabou. Ah, mas se tiver alguma garantia, tiver alguma fiança, um penhor, uma hipoteca, perdeu, morreu. O que você tem direito é só do reembolso. Tá. No artigo 305 também diz o seguinte, aquele que paga a dívida em seu próprio nome tem direito de se reembolsar. A contrário senso, e se a pessoa paga em nome do devedor? Se a pessoa paga em nome do devedor, daí nem isso ela vai ter direito. Ela vai ter feito uma doação. Como doação, ela não vai ter direito de reembolso. Ninguém mandou pagar no nome do devedor. Como é que isso vai acontecer? A pessoa vai lá, vai entregar o dinheiro, vai falar, eu estou pagando em nome, aqui está pagando é o terceiro, é o devedor, tá? Não sou eu não, estou fazendo uma doação. Outra coisa é falar o seguinte, olha, credor, quem está pagando sou eu, tá? Eu estou pagando pelo terceiro que é meu amigo, pelo devedor que é meu amigo. Daí é outra situação. Então, tem uma questão casuística aí, tá, gente? A gente tem que ver no caso concreto se a pessoa está pagando no nome próprio ou no nome do devedor. Continuando. Agora, e se o terceiro pagar antes de vencida a dívida? Ou seja, a dívida vai vencer no dia 10. Daí o terceiro vai lá, imbuído de bondade, e paga no dia 1º. Ele já pode se reembolsar do devedor no dia 2? Não. Ele só vai ter direito ao reembolso no vencimento. Por quê? Porque o devedor poderia ter pago. Ninguém sabia se ele não ia pagar no dia 10. Por que no dia 1º o terceiro não interessado pagou? Então, por conta disso, então só vai poder ter o ressarcimento, esse reembolso, no dia do vencimento, pelo parágrafo único do artigo 305. Tá, e no caso do pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição ao devedor, que é o que está previsto no artigo 306. Se o terceiro vai lá e paga sem o devedor deixar, ou sem o devedor saber, o devedor vai ter o direito de se recusar a reembolsar o cara. Por quê? Porque o devedor poderia não pagar, poderia ter motivos para não pagar. Ele podia falar o seguinte, cara, porque você pagou? Eu tinha uma compensação, eu não precisava ter pago. Pode ser até uma questão de orgulho, existe até uma discussão doutrinária, tá? Mas e se o devedor não queria que outra pessoa pagasse por uma questão de orgulho? Não era direito dele? De fato,
era direito do devedor não deixar que ninguém pagasse a dívida por ele. Então, o devedor ele tem direito de se opor a esse pagamento por um terceiro. Bem, existem então esses dois posicionamentos da doutrina, né? Para a parte da doutrina, não teria reembolso se o devedor tivesse motivos para não pagar. Tem uma compensação, o crédito estava prescrito, era uma obrigação natural, eu não precisava ter pago, por que você pagou, então eu não vou te reembolsar. Esse é um ponto. Outro ponto seria que não teria reembolso porque o devedor queria pagar pessoalmente. É uma questão de prova também, né? O sujeito teria que falar assim, ó, o devedor, eu queria ter pago pessoalmente, com isso eu fiquei com uma fama de mal pagador na praça, eu acho isso ruim e tudo mais, e por isso eu não vou reembolsar. É uma discussão também, é um argumento sustentável. Bem, o credor não pode recusar o pagamento do terceiro, porque se o terceiro pode pagar aquilo, ele vai ter o crédito dele satisfeito. E é uma regra geral de obrigações, como a gente viu. É importante que a obrigação seja extinta. Então, excepcionalmente, o credor pode se recusar a receber pelo terceiro. Em que situações que o credor pode recusar o pagamento por terceiro? De forma excepcional. Se o contrato proibir, só o devedor pode cumprir essa obrigação, é um caso. Se causar prejuízo ao credor, por alguma razão, ou se aquela obrigação for intuito personae. Só aquela pessoa poderia cumprir a obrigação, não poderia ser outro. Então não vou aceitar que um terceiro cumpra aquela obrigação, sendo que tinha que ser aquele devedor original. Então, você tem essas três situações em que o credor pode virar assim, opa, parou, eu não vou receber essa obrigação, porque só aquele devedor poderia cumprir essa obrigação. Ainda com relação aos sóvios, o artigo 307 ainda lembra o seguinte, só vai ter eficácia esse pagamento que importar transmissão de propriedade, se esse devedor for proprietário ou puder alienar o objeto que ele consistiu. Ou seja, não pode haver uma alienação a non domino, uma alienação por quem não é proprietário. Para você poder ter essa alienação, precisa o devedor ser proprietário ou, no mínimo, ter autorização para alienar, para transferir a propriedade desse objeto. Ok? O artigo 307 é meio óbvio nesse sentido. E se for dada uma coisa fungível? Tem uma regrinha interessante, né? O que dá em pagamento é uma coisa fungível. O artigo 307, parágrafo único, diz o seguinte, né? Se der em pagamento coisa fungível, não se pode reclamar do credor que de boa fé recebeu e consumiu. Porque a coisa fungível normalmente é consumível, né? Ainda que o solvente não tivesse o direito de alienar. Então, como assim? O solvente, ou seja, aquele que paga, não tinha o direito de alienar a coisa. Mas a coisa era fungível. E o credor recebeu aquela coisa de boa fé e consumiu. Tá, então como é que vai funcionar? A gente tem três situações, aí eu trouxe até o exemplo para vocês no slide 320. O Anacleto entrega para o Belisário como pagamento um saco de arroz pertencente a Cláudio Honor. Bem, obviamente um saco de arroz é fungível e consumível. Você pode fazer o arroz e comer. Então tem três possibilidades abertas pelo artigo 307, parágrafo único. Se o arroz não foi consumido pelo Belisário, o Cláudio Honor, que é o proprietário do saco de arroz, tem que entrar com uma ação contra o Belisário. Ou seja, aquele que recebeu vai ter que devolver o saco de arroz, porque não era do Anacleto. Se o arroz foi consumido de boa fé pelo Belisário, porque assim, recebi o saco de arroz, eu acho que tá tudo certo, vou comer meu saco de arroz. Daí o Cláudio Honor tem que entrar com a ação contra o Anacleto, que foi quem entregou o saco de arroz que não era dele. Então, num caso, ele vai atrás do saco de arroz que ainda existe e pega de volta. No outro, o saco de arroz não existe mais. Então ele vai atrás de quem entregou o saco de arroz, e não de quem consumiu de boa fé. Agora, se o arroz foi consumido de má fé pelo Belisário, esse arroz nem era do Anacleto, mas eu vou comer e azar. Nesse caso, o Cláudio Honor tem que entrar com a ação contra o Belisário. Por quê? Má fé ganha, né, no caso, ou perde. Se você agiu de má fé, você vai ser punido por isso. Agora com relação ao accipiens, pessoal. Então o accipiens é a pessoa que, pela regra geral, vai ser o credor, é a pessoa que recebe. Então o que diz o artigo 308? O pagamento tem que ser feito ao credor ou ao quem de direito o represente, sob pena de só valer se depois de ratificado ou se provar que realmente aquele pagamento foi para o patrimônio do credor. Tá? Então esse pagamento pode ser feito por um representante, uma pessoa que porta um mandato, uma procuração, ou um sucessor. Pode ser que o credor morreu e eu pago para o herdeiro. Então essas situações são as situações do accipiens. Tem uma coisa interessante no artigo 308, que mostra que o nosso legislador vocês sabem muito bem, e fala de que o pagamento só vai valer depois de por ele ratificado. Bom, mas valer? Valer não remete a plano da validade? É estranho, né? Plano da validade no relação de pagamento. É por isso que o enunciado 425 da 5ª Jornada de Direito Civil
diz que o pagamento repercute no plano da eficácia e não da validade. Então, se é pago por uma pessoa errada e tudo mais, ou a pessoa errada paga, ou coisa do gênero, isso não vai afetar a validade da obrigação. Isso não vai tornar a obrigação nula ou anulável, e sim vai tornar a obrigação eficaz ou ineficaz. Vocês que já aprenderam a escada pontiana, vocês vão saber a implicação dessa diferença terminológica. O artigo 309 também vai tratar de uma questão de validade, que na verdade é eficácia, né? Mas de qualquer forma, o que diz o 309? Pagamento feito de boa fé para o credor putativo, ele vai ser válido, mesmo que seja provado depois que não era credor. Ou seja, eu, devedor, entreguei para uma pessoa, paguei a obrigação, achando que aquela pessoa era o credor. Mas não era, eu me enganei, ele é o credor putativo. Eu acreditava, de putare, acreditar, eu acreditava que aquele credor era o credor verdadeiro. Mas se eu tinha elementos para acreditar que ele era o credor verdadeiro, então esse pagamento vai ser tido como eficaz. É a valorização da teoria da aparência, a verdade formal, a verdade real, ao contrário da verdade formal. Então o que conta é o que parecia e não o que realmente era. Ok, e o que diz o artigo 310? O artigo 310 vai trazer finalmente uma aplicação daquele princípio que eu venho falando já há algum tempo: quem paga mal, paga duas vezes. O que diz o artigo 310? O pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu, não vale. O não vale a gente já viu que na verdade não é eficaz. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se o devedor paga um credor que não pode quitar, ou seja, o credor não pode falar que realmente está extinta a obrigação, ele pagou a pessoa errada. Se ele pagou a pessoa errada, ele pagou mal. Se ele pagou mal, ele paga duas vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse credor não podia ter dado quitação, ele não podia ter recebido. Então o devedor que pagou errado para esse credor vai ter que ser compelido eventualmente a pagar para o verdadeiro verdadeiro accipiens e depois demandar do credor original o retorno, o reembolso daquela quantia que ele pagou errado, por uma actio in reinverso, isso em latim, né? Seria a ação de repetição de indébito, de pagamento de volta daquilo que não deveria ter sido pago. Além disso, a gente também tem o artigo 311, que fala que traz uma presunção relativa de um mandato tácito. O que diz o artigo 311? Vai estar presumido como autorizado a receber o pagamento aquele que traz a quitação com ele. Então, se alguém vem me cobrar alguma coisa em casa e traz a quitação assinada pelo credor, eu vou presumir que essa pessoa está autorizada, porque ela está trazendo uma quitação. Então, se está trazendo uma quitação, eu posso dizer o seguinte, esse accipiens aí tá ok, tudo bem, eu vou pagar e eu vou extinguir a obrigação normalmente. Tem outra regra também que fala da situação do quem paga mal paga duas vezes, que está no artigo 312, que é o último slide que a gente vai ver aqui nessa aula agora. Esse artigo 312, ele é levemente complicadinho e seria, assim, talvez seja interessante até vocês fazerem um desenho para entender. Se o devedor paga ao credor pelo artigo 312 e o devedor já estava intimado que aquele crédito era penhorado, o pagamento não valerá contra esses que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando ressalvado o regresso contra o credor. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito mais simples do que está no artigo 312. Então o que acontece? Aquele credor tinha direito de receber um crédito. Aí tudo bem. O problema é que aquele credor, o problema é que a sociedade é complexa, né? Então o que isso quer dizer? Aquele credor tinha outras dívidas. E dessas dívidas, aquele crédito que ele tinha perante o devedor foi penhorado. O que isso quer dizer no ponto de vista processual? Infelizmente vai ter que entrar um pouco no processo, né? Mas, enfim, quer dizer o seguinte, que se o devedor pagasse aquele crédito, esse crédito tinha que ser pago nos autos para solver um outro débito desse credor original. Então, se esse devedor sabia que o crédito que ele tinha que pagar não poderia ser pago ao credor e paga mesmo assim, ele pagou mal. E ele vai ter que pagar duas vezes. O que isso quer dizer? Ele vai ter que depositar a mesma quantia nos autos, porque ele foi informado da penhora daquele crédito, e depois ir atrás desse mal pagador, que é o credor dele, e conseguir reaver esse pagamento que ele fez anteriormente. Essa situação 312, de fato, é um pouquinho mais complicadinha, talvez com os esqueminhas que vocês fazem fique mais fácil, mas tentem pensar nessa questão. O devedor sabia que ele não deveria ter pago ao credor e deveria ter pago nos autos, porque o crédito foi penhorado numa ação de execução.
por saber disso, ele não deveria ter pago ao credor. Ele deveria ter pago nos autos. Por ter pago nos autos, ele pagou mal. Quem paga mal, paga duas vezes. Tá? Bem, gente, com isso, a gente encerra essa primeira aula sobre adimplemento obrigacional e eu vou fazer as outras aulas das outras regras do adimplemento obrigacional e a gente vai seguindo aí ao longo da semana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas, por favor, postem no Classroom. Tem muita gente que tem vergonha de postar no Classroom publicamente e me pergunta por e-mail. Eu sempre respondo por e-mail, não tem problema com isso. Mas eu queria, de novo, rogar a vocês que coloquem essas dúvidas no Classroom, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de mais gente e com isso resolve o problema, tá? Então até a próxima, pessoal. Foi um prazer e nos vemos em breve.